Você pode ver dessa forma, mas essa forma de ver a economia mercantil, enfatizando o trabalho, não seria importante se o Marx não quisesse mostrar, talvez de maneira até mais clara do que os autores clássicos que o precedem, como a sociedade capitalista, em particular, organiza, divide, distribui e apropria trabalho. O trabalho é uma categoria primitiva nesse sentido. Né? Para usar uma expressão que o Rubin usa, o problema do Marx, na formulação dele, dos primeiros capítulos do Capital, não é o de deduzir, né, o substrato trabalho para chegar a uma teoria do valor, né, a partir das mercadorias. Ou seja, como se as mercadorias não pudessem ter nada mais em comum a não ser o fato de serem produtos do trabalho humano. Tem certa passagem dele que dá essa impressão, de fato. Ele está fazendo essa operação de dedução analítica do trabalho como substrato comum das mercadorias, na falta de outro elemento qualquer. Mas, de fato, e a doutrina, a parte final do capítulo 1 sobre o fetichismo da mercadoria, mostra isso de maneira mais clara. O que o Marx está fazendo é uma pergunta oposta a essa, a saber, de por que, numa certa sociedade, que é a sociedade mercantil, capitalista, os produtos do trabalho assumem a forma de mercadoria. E o trabalho social nelas contido assume a forma de valor. Essa é a pergunta do Marx, certo? Que o Rubin formula de maneira muito inteligente. O Marx critica, na parte dele sobre o fetichismo da mercadoria, os clássicos por não perceberem isso. Então, voltando ao ponto, trabalho para o Marx não é um substrato social da produção de mercadorias por sua própria natureza, nem é por exclusão, porque não sobrou mais nada, nenhuma matéria, nenhum elemento físico ou químico em comum às mercadorias. Não é por isso. Isso é uma maneira simplista de ver. Não é sequer, como diz o Rubin, com razão, porque os trabalhos todos são, no fundo, como no Adam Smith, desgaste, gasto de energia, né? Ou redutíveis, como diz o Rubin, a um substrato fisiologicamente igual. Não é por isso, não é por serem fisiologicamente iguais, né, que os trabalhos podem ser comparados. A sociedade desenvolve, esse é o ponto, a sociedade mercantil, desenvolve uma forma muito particular, diferente historicamente de outras sociedades, de organizar a sua divisão do trabalho, de dividir as necessidades que a sociedade tem para se reproduzir entre os vários trabalhos concretos e, finalmente, de se relacionar através do trabalho com a natureza, né, com as forças da natureza de modo geral e com as forças produtivas que a própria sociedade desenvolve. O capitalismo, então, a visão do Marx é a visão dele a respeito da importância do trabalho. O Hilferd diz isso também, em certa passagem, na crítica, na resposta dele ao Baumgartner. Isso faz parte do próprio materialismo histórico do Marx, essa ênfase no trabalho, a forma como as sociedades humanas se organizam em termos da sua interna divisão e organização do trabalho para se reproduzirem, a sua relação com a natureza e as relações dos homens entre si. Então é nesse sentido que o trabalho é uma categoria primitiva. A pergunta do Marx, portanto, não é o que as mercadorias têm em comum, certo? Que não seja físico, químico ou outra coisa qualquer, porque não tem nada mais em comum. E aí encontra o trabalho, quer dizer, o trabalho como um resultado do raciocínio lógico-dedutivo a respeito do substrato comum às mercadorias. A pergunta é contrária, é como é que as sociedades organizam-se na forma de uma sociedade baseada no trabalho e que através dele tem que se reproduzir. E no caso particular da economia mercantil, então, a resposta é que essa economia distribui, divide o trabalho, se organiza em torno do trabalho, de tal forma que os produtos do trabalho são mercadorias.
É a única sociedade humana na qual os produtos do trabalho são mercadorias. Daí o fetichismo. Daí parecer que as relações entre as pessoas são relações sociais entre as coisas. Elas são relações mercantis. Isso não é só uma aparência, na verdade é isso de fato. Parece aquilo que é de fato, são relações sociais entre coisas, que assumem um caráter fantasmagórico se você não desvela esse mecanismo. Mas uma vez desvelado, fica claro que é aquilo que parece. E que não é assustador, é apenas preocupante, porque não é um mecanismo autorregulado. Com todas as deficiências que isso provoca. A ideia, então, de valor no Marx, que não é, eu diria, em vários aspectos, não é muito diferente da ideia de valor-trabalho dos clássicos, está profundamente influenciada pela mediação da sua visão do trabalho como um mecanismo de reprodução da sociedade humana. É o princípio de reprodução da sociedade. Então, valor, de um certo modo, no Marx, é trabalho por hipótese. O trabalho vem antes, não é por dedução, é por construção. É claro que, se na sociedade mercantil a mobilidade do trabalho não desse lugar, teoricamente, a uma troca de equivalentes na proporção dos trabalhos contidos nas mercadorias, essa ideia seria uma ideia filosoficamente, antropologicamente muito interessante, a do fetichismo, mas ficaria capenga, porque faltaria a magnitude do valor. Você não conseguiria definir valor como magnitude. E valor tem que ser magnitude também. Essa é uma questão que aparece em todas as controvérsias, ou grande parte delas, sobre a transformação de valores em preços no Marx. Quer dizer, o conceito de valor, ele é qualitativo e é quantitativo ao mesmo tempo. E essas duas dimensões são inseparáveis. Não dá para escamotear a dimensão quantitativa do valor. Ele é qualidade e ele é quantidade. Ele é, se quiser, trabalho enquanto substância, mas é trabalho também enquanto magnitude, grandeza, eventualmente medida. E nessa qualidade, nessa quantidade, melhor dizendo, ele é tempo de trabalho. Se não houver algum substrato que você possa medir, algo como um tempo de trabalho socialmente necessário, se não puder medir isso, se não for quantificável, desmorona tudo, toda a noção de valor desmorona. A dos clássicos e a do Marx junto, todos eles. Então é apenas que a maneira de construir do Marx é diferente. A ênfase no fetichismo faz com que a visão dele difira da dos clássicos. Mas a dimensão da magnitude, a parte quantitativa do conceito de valor é absolutamente essencial. Não dá para afastar. Bom, as várias operações que têm que ser construídas para chegar na substância do valor, enquanto trabalho abstrato, e na sua medida, na sua magnitude, que é o tempo do trabalho socialmente necessário, para fazer isso é preciso fazer várias operações. A conversão de cada trabalho individual e concreto num trabalho social e abstrato requer basicamente duas coisas. Primeiro, a extensão da troca, portanto, a mobilidade entre as atividades econômicas. Mobilidade do trabalho, no caso da economia mercantil simples. Isso implica a possibilidade de substituição, de um trabalhador por outro. É necessário que se crie um mercado onde haja mobilidade suficiente para que a produção por um ou outro dos participantes do mercado seja indiferenciada para o consumidor, ou que haja pelo menos uma tendência a isso ocorrer. Em segundo lugar, e como decorrência, no capitalismo, mais do que nessa economia mercantil simples idealizada, esse mecanismo é mais presente, na medida em que o trabalho está despido, digamos, de suas características de qualificação particular de cada trabalhador. Uma vez que as forças produtivas capitalistas plenamente constituídas tendem a acentuar a indiferenciação do trabalho.
Isso muda com o tempo, mas historicamente, na constituição do capitalismo, houve notoriamente uma tendência a eliminar as qualificações que eram associadas ao trabalho artesanal. O trabalho que a Revolução Industrial desenvolve, pelo sistema de máquinas, é um trabalho desqualificado, como o Marx mostrou. Não quer dizer que não haja alguma qualificação, é que o trabalho se torna, na prática, cada vez mais simples. Concretamente, a atividade de trabalho humano se torna cada vez mais simples. Então, a abstração se dá nesse duplo sentido, na extensão do mercado e da mobilidade, mas também, através do capitalismo em particular, e do desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, pela eliminação progressiva das qualificações. Então, ele se torna abstrato, num certo sentido, na prática do mercado de trabalho. Então, não é só nos mercados de produtos que se expandem, mas no mercado de trabalho no capitalismo, que se torna crescentemente desqualificado. A operação cotidiana dos mercados, que é, obviamente, mais desenvolvida no capitalismo, tende a fazer operar esse mecanismo social, de indicação para cada setor de atividade, e se a produtividade dele é adequada ou não, para cada produtor individual, se a forma dele produzir e o tempo de trabalho dele é adequado socialmente ou não. Então, o capitalismo constituído tende a desenvolver mais intensamente essa dimensão do trabalho que é socialmente necessário. O trabalho socialmente necessário vai associado a duas coisas: a técnica, a tecnologia, as formas de produção características de uma dada atividade, num dado momento, mas também a magnitude do produto, a quantidade daquele produto que a sociedade absorve em termos de demanda. Então, tem uma demanda implícita na noção de socialmente necessário. Tem técnica e tem demanda implícita aqui dentro. O que é socialmente necessário envolve esses dois aspectos. Não é só pelo lado da técnica, também pelo lado do que é a quantidade que é absorvida pela sociedade naquele valor, naquele preço dominante. Então, é interessante observar, que essas dimensões todas, que já são características do trabalho na sociedade mercantil, se desenvolvem com o capitalismo. O capitalismo é, logicamente, não só historicamente, a forma desenvolvida da economia mercantil. Todos os elementos que são necessários para pensar a categoria de trabalho abstrato no capitalismo estão mais presentes à medida que o capitalismo se desenvolve e desenvolve as forças produtivas. Agora, esse desenvolvimento, por sua vez, e essa mudança, digamos, da economia mercantil para o capitalismo plenamente constituído, mudança puramente lógica na construção do Marx, leva também ao surgimento da força de trabalho como mercadoria e a transformação simultânea do dinheiro em capital. Então, logicamente, o desenvolvimento das categorias, das características mercantis, isto é, uma sociedade que é crescentemente regulada pelo trabalho abstrato, tende a dividir a produção, o produtor autônomo tende a se dividir entre capitalista e trabalhador. A figura do produtor independente tende a se subdividir na figura do produtor direto, trabalhador, e do administrador da produção, que exerce o comando sobre a produção, que é o que detém os meios de produção. Isso, então, faz surgir crescentemente a força de trabalho como mercadoria. E faz surgir também o capital enquanto meios de produção, não só enquanto capital dinheiro. Então, o capital se apodera da instância da produção também. A constituição do capital, então, generaliza a produção mercantil ao ponto de incluir entre as mercadorias a força de trabalho. Isso que é uma construção teórica do Marx original em relação aos clássicos, num sentido apenas de precisão, no Ricardo está quase isso. Marx torna mais precisa essa construção. Permite enfatizar, digamos assim, que o capitalismo é um sistema baseado na mercadoria, num sentido extremamente generalizado e amplo. Isto é, o capitalismo desenvolve o sistema mercantil, desenvolve a produção mercantil da forma mais ampla possível, tornando o trabalho uma mercadoria e, nessa condição,
permitindo que a troca do capital com o trabalho, no caso, a força de trabalho, seja uma troca mercantil. Portanto, uma troca contratual baseada numa lei de equivalentes. A troca, portanto, do capital pelo trabalho não é apropriação direta de trabalho ou de sobretrabalho, é sim uma troca de equivalentes. Como Marx vai dizer, a troca do capital variável pela força de trabalho. A dimensão do capital, né, que ele chama de capital variável, vocês sabem, não vou entrar em detalhes técnicos que são óbvios. Importante notar isso. Vocês veem que tem uma dimensão mercantil na própria relação de dominação do capital sobre o trabalho. A relação mercantil está onipresente. A generalização das mercadorias é também a generalização das relações de contrato. É liberdade, como diz o Marx, de gozação, né, no final do capítulo 5. Liberdade, igualdade, não sei o que lá, e Bentham. Né? Cada um está fazendo o melhor para si mesmo, cada um está buscando o máximo de interesse para si, cada um é livre para fazer o que bem entende e assim por diante. Essa é a esfera da circulação. Na esfera da circulação, que é extremamente relevante para o capitalismo, como se verifica, capital e força de trabalho são dois polos apenas antitéticos numa relação de troca de equivalentes. Eles não são polos antagônicos do ponto de vista da apropriação ou da disputa de poder. Agora, se você entra dentro do espaço onde o capital domina, tão logo você entra nesse espaço onde o capital domina, a relação dominante, com perdão do trocadilho, é uma relação de subordinação, é uma relação desigual. Mas ela é uma relação desigual contratada na forma de equivalentes. Vale dizer, a apropriação do sobretrabalho não é, como diz o Marx, todo mundo sabe, não é roubo. A exploração do trabalhador não é roubo. A exploração, a obtenção de mais-valia é um resultado não só normal desse tipo de produção, mas inteiramente compatível com o princípio mercantil da troca de equivalentes. O trabalhador recebe o valor da sua força de trabalho como qualquer possuidor de mercadorias. O capitalista põe essa mercadoria para trabalhar, porque ela tem a propriedade de produzir mais valor. Ela produz, simplesmente, ela produz trabalho abstrato. Se ela produz trabalho abstrato, e na medida em que ela produz trabalho abstrato, isto é, se aquele trabalho for socialmente necessário, tiver como vender, for tecnicamente adequado, etc., o resultado daquele trabalho, então, se está apropriando. Está gerando um mecanismo de apropriação, né, de trabalho social. Mas vejam que isso não é automático. É importante observar que isso não é uma decorrência automática da propriedade dos meios de produção. É ilusório pensar isso. Mais-valia é um conceito importante no Marx, que envolve a apropriação de trabalho, mostra como a apropriação de lucro nessa economia é uma apropriação de uma parcela do trabalho social, tudo isso, é importante isso, não é irrelevante. Mas não é automático tampouco. Só parece automático quando você tem uma visão desse sistema como um sistema que se autorreproduz. Uma visão estática, autorreprodutiva do sistema capitalista. Se a sua visão é dinâmica, como é do Smith e é o Marx na maior parte do tempo, né, essa autorreprodução não assegura as condições de produção a cada momento. Mesmo quando o Marx trabalha com esquemas de reprodução, não estavam previstos para a leitura de vocês, mas é amplamente conhecido, essas condições são apenas condições hipotéticas ideais, não são condições que sejam cumpridas necessariamente, como vocês sabem. Até serão cumpridas fortuitamente. Relações de equilíbrio não são relações necessárias, nem mesmo normais na economia capitalista. A apropriação, portanto, não é automática. Não basta pôr o trabalhador para trabalhar, é preciso que aquele trabalhador produza valor. Para que ele produza valor, é preciso que ele produza o quê? Trabalho social. E na forma mercantil do trabalho social, que é o trabalho socialmente necessário, o trabalho abstrato. É a forma própria do trabalho social numa economia onde o trabalho social não é regulado diretamente pela sociedade, como diz o Rubin. Então veja que não tem nenhum automatismo nisso. O capitalista ficar de braço cruzado, aquela imagem, né? O capitalista de braço cruzado, esperando que a mais-valia surja espontaneamente da fábrica, isso é inteiramente ilusório. O capitalismo é um sistema extremamente dinâmico. A noção de valor e de mais-valia são noções, de certo modo, ligadas ao processo de reprodução. Na maneira como são formuladas, são ligadas ao processo de reprodução, supõe algum tipo de norma habitual de troca, de técnica dominante em cada setor, etc. Então, se você pressupõe isso, pressupõe que tem uma técnica dominante, que ela não está mudando, né? Que a produtividade é mais ou menos a mesma, etc. Bom, então faz de conta que é como se
Se ligasse a fábrica, automaticamente está produzindo mais-valia. Então, a fábrica passa a ser uma fábrica de mais-valia. Certo? Agora, a atividade produtiva não é tão simples, ela requer uma presença permanente no mercado e em tudo aquilo que o mercado impõe. Né? O mercado não é um território tranquilo, não é um passeio de equivalentes. É um passeio de equivalentes como norma, como critério abstrato. Atenção, como norma, é um critério abstrato. No mundo real, as normas não estão em vigor. Você mal percebe, elas são substratos, estão subjacentes a processo visível e aparente. Não são visíveis, o valor não é visível, não é perceptível, não é sequer mensurável, e assim por diante. Então você tem que estar disputando o mercado o tempo todo, é isso. O capitalista não está tranquilo de que a mais-valia dele sai automaticamente. Veja, mesmo quando você mostra, como o Marx mostra, que a mais-valia é originária do processo de produção, habitualmente, normalmente, não só a sua origem remota, lógica, é no processo de circulação, porque o D, enquanto capital, está ali para produzir D' mesmo, em qualquer nível, e se puder, inclusive, dispensar o trabalho, ele o fará, se puder aplicar só no mercado financeiro, tanto melhor, ter menos risco, etc. A lógica do capital é essa, não é de explorar a mão de obra, é essa aqui. Então, mas não é só isso aqui. O capitalismo é um sistema em que esse mecanismo aqui, vejam bem, ele se sobrepõe. A produção de mais-valia no processo produtivo como vocês viram, como eu mostrei, é um aspecto disso aqui. É quando esse M aqui dá uma volta produtiva para obter um outro M, que contém, supostamente, mais valor do que o M que entrou. Então, ao ser convertido em dinheiro, ele é convertido em mais dinheiro do que aquele que entrou. Mas isso é apenas um momento particular. É claro que isso revoluciona as forças produtivas, revoluciona a sociedade, produz efeitos monstruosos. O fato de que esse M aqui é produção e não comércio, meramente. Certo? Num plano puramente lógico, no entanto, é importante ver que a primazia é da circulação mesmo. O capital é valor que se valoriza, é isso que ele é. É D que quer se transformar em D'. A maneira pela qual ele faz isso depende do estágio histórico, do momento particular e do setor particular que você está atuando. Toda a trajetória do capital é para apresentar a partir desse momento, do capítulo 5 em diante, é para apresentar todas as condições em que isso ocorre. Diga. Com relação a essa última questão aí, quer dizer, você falou que a lógica do capitalista para a valorização, ele pode, inclusive, se puder, se valorizar só no mercado financeiro. Dizer, isso aí é a lógica de um capitalista só, né? Porque de qualquer capital. O conjunto do capital, se utilizar essa lógica, inviabiliza qualquer processo de valorização. Por quê? Porque não passa pelo processo produtivo. Por quê? Você não valoriza só ficticiamente na esfera da circulação. Por quê? Isso tem muito adjetivo, né? O que é uma valorização fictícia? Valorização sem valor. Você acrescenta em cima de papel, mas não tem trabalho acumulado no processo. Você está valorizando o mercado, acumulando papel e mais papel. Sim, por exemplo. Se o conjunto do capital acumulado desse tipo aí, ele se inviabiliza, porque ao não passar pelo processo produtivo, ao não passar pela produção, um capitalista pode fazer isso. 1, 2 ou 50, mas o conjunto do capital, se passar desse tipo, fizer essa mesma passagem, ele se viabiliza no processo de acumulação. De forma alguma é tão simples assim, de forma alguma. Insisto no ponto. Do ponto de vista da lógica de construção, é claro que o Marx também é datado, embora a obra dele seja para o capitalismo, várias das coisas que ele diz são datadas. Ele está observando um mundo capitalista em que ele estava vivendo, onde você tem fábricas que concentram capital, que são cada vez maiores do ponto de vista das escalas de produção, onde, portanto, nesse processo de desenvolvimento, de incorporação de novas técnicas, você tem muitas oportunidades de ganho lucrativo na produção, e onde o capital financeiro não estava suficientemente desenvolvido. Mas mesmo tudo isso considerado, o Marx em nenhum momento diz isso que você disse, de que o capital se inviabiliza, se operar em grande escala na área financeira. Eventualmente pode provocar crises, mas também isso não é causa, via de regra não é causa. Está também escrito em várias passagens, é consequência das crises. Certo? A especulação financeira é uma consequência da crise. Mais do que causa. Na sua compreensão do processo é o seguinte,
necessariamente, para se criar valor, segundo Marx, tem que produzir mercadoria. Então tem que passar por esse processo de transformação. Agora, se você não interpreta assim, evidente, pode descobrir valor de uma outra maneira. Mas, em geral, o sistema não pode subsistir sem produzir valor através da produção de mercadoria. Não, veja, sem dúvida, mas isso é por definição. Por definição. Esse tema é importante, é extremamente importante, vale a pena a gente parar um pouco e discutir. Valor é, por definição, trabalho, no Marx, claramente. O Marx não confunde valor com preço natural. Ele não fala assim. Valor para ele é uma coisa, preço de produção é outra. No Ricardo, às vezes, confunde, etc. Então, vamos convencionar isso, porque simplifica, para não complicar demais. Valor, para o Marx, é trabalho abstrato, trabalho socialmente necessário, por definição. Só que no capitalismo, concluindo aqui, chegando aqui embaixo, que eu ia chegar em seguida, né? Chegando aqui embaixo, no capitalismo constituído, tá? Onde já o dinheiro se transformou em capital, o trabalho se bifurcou entre o trabalho substrato das mercadorias e a força de trabalho, tá? A lei de valor se transforma em lei de valorização. O que quer dizer isso? É que a produção de valor nessa economia é uma produção de mais valor, é uma tentativa permanente de valorizar o capital aplicado. Tá? Como Marx diz em várias passagens, mas tem uma que é particularmente clara sobre isso. Tá? Ele fala do processo de valorização, processo de produção como processo de valorização. Na economia mercantil, o processo de produção é um processo de produção de mercadorias. Tá? Na economia capitalista, o processo de produção é um processo de produção não só de valor, de mais valor, de mercadorias para produzir não só valor, para produzir mais valor. É o processo de valorização. Ou seja, é comandado por essa lógica aqui. Tá? Mas só que o dinheiro é a finalidade do processo de troca. O dinheiro é a finalidade do processo de produção, em geral. É a finalidade do sistema, tá? Enquanto capital. O dinheiro como capital, quer dizer, se valorizando. Né? Se você estiver atento para isso, você vai ver que a lógica desse sistema, olha só, não é de produzir valor, e sim de valorizar. Portanto, não é sequer de produzir mercadorias. O sistema capitalista é constituído e se desenvolve a partir da produção de mercadorias. Perfeito. Diz o Marx em várias passagens, inclusive, né, que o desenvolvimento desse processo de autonomização, né, do capital é tão grande, o capital é um sujeito desse processo econômico, a tal ponto que ele vai se distanciando da sua base, da sua origem, e vai, inclusive, para usar o termo hegeliano, vai negando essa base. Essa base se torna cada vez menor, mais insignificante. Que base? A base sobre a qual, originariamente, se dá a valorização, que é a base do trabalho abstrato. A sociedade econômica capitalista desenvolve formas, ao desenvolver a força produtiva, desenvolve formas, tá, de apropriação de trabalho social, tá, que são extremamente mais sofisticadas e mais complexas e cada vez mais distanciadas da forma fabril original. Tá? Essa ideia, que é correta porque é por definição, de que você produz valor que tem como substrato o trabalho social, de que a atividade econômica capitalista produz valor, essa noção, essa ideia, essa proposição, que é verdadeira, não estou negando, ela se torna cada vez menos importante para entender como o sistema capitalista funciona, como ele opera, como ele se desenvolve. Não é que abole a lei do valor, é que a lei do valor, ao se transformar, concluindo o raciocínio, em lei de valorização, permite que o capital ganhe tal força, autonomia e capacidade de organizar a sociedade, em seus vários níveis, inclusive as forças produtivas, que vai anulando progressivamente, distanciando, melhor dizendo, progressivamente dessa base da produção mercantil baseada no trabalho. Hoje, o que é trabalho abstrato? O que é... O abstrato você não sabe por definição, mas dá para dizer que a reprodução do sistema está apoiada sobre o trabalho fabril, sobre o trabalho dos operários? Percebe? Que é uma coisa... Isso é por construção. É uma construção que vale, teoricamente, cientificamente, na proporção e na medida em que ela seja capaz de esclarecer o funcionamento e a dinâmica desse sistema. E eu sustento que é cada vez menos relevante para entender como funciona o sistema. Nesse sentido, concluindo, eu diria que
visão do Marx sobre o valor tende a prevalecer, melhor, tende a manter a sua importância, tá, no nível da forma valor, com compreensão da natureza da economia mercantil e, em particular, da economia capitalista como a economia mercantil. Tá? Por um lado. Por outro lado, vista essa lei do valor como lei de valorização, nesse nível aqui, como uma lógica imanente do capital, de se valorizar. Sendo que esse valor significa apropriação de produto social. O substrato de trabalho que está contido nesse produto social tende a ser cada vez menos importante na magnitude, tá, e no poder explicativo. Esse é o meu ponto. Tudo isso aqui é verdade, tudo isso aqui é relevante. Agora, o substrato de trabalho e, em consequência, o valor tendem a ser cada vez menos relevantes para explicar o movimento dessa economia, dessa sociedade. Pela ordem, desculpe, ele primeiro. O que está ficando difícil de acompanhar é o seguinte, quer dizer, pelo menos a minha leitura é a seguinte, que essas formas que não se baseiam na produção e aplicação de mais-valia seriam formas antediluvianas do capital comercial, capital usurário. Isso permanece. Só permanece. Na medida que você diz que o trabalho excedente é mais-valia, na apropriação de trabalho excedente começa a ficar menos importante do que o capitalismo de pobre, sabe, a gente não chegaria à conclusão que a exploração do trabalho fica sendo cada vez menos importante para o capital, ou seja, o capitalismo, num certo limite, deixaria de depender da exploração do trabalho, então é um troço complicado. É complicado? Bom, não, quer dizer, na medida que aí, né, envolve o meio de campo todo. Então o capitalismo não se baseia mais na exploração do trabalho, isso seria contraditório nesses termos. Olha, sim, vai então. Não, vai. No sentido de uma pergunta, talvez, eu acho que você está fazendo uma colocação que já vai além das definições do Marx. Claro, eu estava pressuposto que eu não sou Conceição, me desculpe, eu tenho que ser minimamente modesto, eu não estou tentando aqui fazer uma coisa muito diferente do que está nos textos. Mas a minha expectativa é de que a aula dissesse alguma coisa a mais do que está nos textos, por mais que os textos tenham feito uma síntese heróica dos textos. Diga. No seguinte sentido, no meu entendimento, a teoria do valor do Marx vale na medida em que o valor só pode ser produzido e incorporado numa mercadoria, um valor de uso. Sim. Portanto, o D de linha não pode ser D de linha sem um processo de geração de valor no meio, sem transformação. Né? Sim. Aqueles capítulos do Capital a Juros do Marx mostram que pode, mas... Eu acho que a sua colocação implica uma mudança da concepção do valor do Marx. Aí talvez teria que fazer... Desculpe, não. Então, essa que é a minha pergunta. Não. A convicção de que é uma mudança realmente. Não é. E só para pegar o resto dele, que se permite esse raciocínio que você desenvolveu aí, nós chegaremos a um sistema tão perfeito que não precisaria mais de trabalho produtivo, porque ele se autonomizava inteiramente sem precisar, ou seja, acabava todas as contradições, porque a contradição fundamental ele acabava aquela exploração lá. Então ele passaria a se autovalorizar na esfera da circulação, quer dizer, chegaria a um ponto onde o capitalismo prescindir do ser humano. Então, o que estão dizendo, de um certo modo, concordo, é um pouco radical, mas o capital tende a prescindir do trabalho, e, portanto, por extensão do ser humano, que é a fonte do trabalho. Quer dizer, você pode até alegar que o trabalho tende a ser cada vez menos humano, é uma outra maneira de focar nessa coisa. O trabalho tende a ser cada vez menos humano. Tem robô no pedaço, essas coisas assim, automação. Mas não é por aí. Eu acho que tudo isso simplifica demais as coisas. O Marx não tinha essa visão simplista, fisiológica. O trabalho não é fisiológico, o trabalho é social. As formas sociais do trabalho em cada momento na sociedade mudam. O ponto mais importante, mais interessante do Marx, se quiserem até paradoxal, não diria contraditório, que é pouco modismo, né? Paradoxal, é que o Marx ajuda a entender até por que ele próprio é superado. Né? As coisas que ele dizia que são datadas são superadas pelas coisas gerais que ele diz, que não são datadas. Então, o Marx mesmo antecipa, ele diz que essa base na qual se assenta o movimento do capital é muito restrita. É muito pequena, muito frágil. Essa base é muito frágil. Está no Grundrisse também. O volume do capital constante fica tão grande, e o capital variável vai se tornando tão pequeno, que o capital se destrói porque ele não tem mais como se autovalorizar. Não, mas não é isso que o Marx diz. O Marx não diz que se destrói por isso. Ele se
Ele não disse isso. Perde a possibilidade de sobreviver. Não, mas é exatamente esse o ponto que nós estamos discordando. Eu, agora reunindo os três aqui, só falar um pouquinho, reunindo o que os três disseram aqui, eu sei que é provocativo, é polêmica, etc. Mas o Marx não está sendo revogado, eu não estou propondo revogar nada do que o Marx disse. Tá? Eu acho que as coisas que ele formulou estão corretas, são importantes para entender o capitalismo. O ponto está em que o valor é trabalho. E nessa medida, quer dizer, se o trabalho, por um lado, vai perdendo importância como um meio objetivo, material de produção, o valor, em consequência, perde também, lamento muito. Ele perde em termos quantitativos, em termos qualitativos, ele não perde no sentido de que, por definição, essa é uma economia mercantil por natureza. Ela é mercantil, continua produzindo mercadorias, as mercadorias continuam sendo, do ponto de vista ontológico do Marx, né, continuam sendo passíveis de serem vistas pela ótica do trabalho, do valor trabalho, percebeu? Não é a única maneira de ver as mercadorias, é uma maneira importante, continua sendo visto assim. Só que os átomos de trabalho, se quiser chamar assim, os quanta de trabalho que estão presentes em cada que estão presentes em cada mercadoria tendem a ser cada vez uma coisa mais insignificante, certo? É isso que é o problema. Então você tem uma série de outros elementos materiais do processo de produção que não são mais trabalho. São num sentido muito amplo, de que tem a ver com o desenvolvimento da relação do homem com a natureza. No sentido do materialismo histórico do Marx, tudo bem, mas não é mais trabalho, no sentido convencional, tradicional da palavra. Outras causas de valor, Não, absolutamente não. Não. Valor é trabalho, insisto, é por definição. Não tem como escapar, isso aqui é uma camisa de força. Valor é trabalho. Preço é outra coisa, não tem a ver com valor. Tem uma remota relação, que eu não vou discutir aqui, entre preço e valor. Uma relação com muitas mediações. Tem a ver com produtividade, várias coisas. O Marx quer mostrar, usando o valor, como a produção de mercadorias é, na sua origem, né, uma forma de distribuição espontânea, não consciente do trabalho social, trabalho na sociedade. E no capitalismo é também, além disso, uma forma de apropriação do trabalho humano. Apropriação privada de trabalho, de produtos de trabalho e do trabalho contido nesse produto. Esse é o ponto. A produção capitalista continuará sendo eternamente, enquanto existir, não sei se é eterno, uma produção de mais-valia. Não tem, fica tranquilo, continua sendo produção de mais-valia o resto da vida. O problema é que a produção capitalista, enquanto produção de mais-valia, tá certo, tende a ser cada vez menos relevante para compreender como funciona o sistema econômico capitalista. É cada vez mais importante entender as formas financeiras, por exemplo, no capitalismo contemporâneo, de como o D se transforma em D linha direta, tá? Descolado, como diz a Conceição sempre, descolado da base econômica produtiva e da circulação real das mercadorias. É cada vez mais importante esse nível aqui do nível, comparativamente ao nível em que a mais-valia é gerada. Sem negar que ela é gerada sempre no nível da produção por definição. É produção material. É ali que ela é gerada. Mas o capitalismo não vai nem deixa de ir para um lado ou para o outro, tá? Para desenvolver as forças produtivas ou para entrar em crise, pelo fato de estar produzindo mais ou menos mais-valia. A distribuição da mais-valia é cada vez mais centralmente importante entre os capitais, na concorrência entre os capitais e nas várias esferas, nas várias formas em que o capital acumula e valoriza. O poder de trabalho social não é proporcional ao valor da sociedade. É proporcional sim, por definição, não tem como escapar disso, é camisa de força. É proporcional sim, é que isso é cada vez menos importante. Entende? Você pode dizer que todo o excedente da sociedade é trabalho, pode, por definição, fazer o quê? Ele é coisa, é um monte de coisa, é uma coleção de coisas. É um vetor, digamos, de coisas. Tem coisa A, coisa B, coisa C, cada uma delas com quantidade definida. Essas coisas todas são redutíveis a trabalho, é isso que o Marx está dizendo. E são mesmo, lógica, teoricamente, pode fazer matematicamente isso se quiser, não é? Pode usar o seráfico, não tem problema, pode fazer isso. Mas o problema é que o poder explicativo disso é muito pequeno. O quantum de trabalho que tem em cada uma dessas mercadorias, você pode imaginar o trabalho abstrato. Tem mediação, é meio complicado, você pode imaginar. Ah, vamos supor que não tem problema de reduzir trabalho qualificado a trabalho simples, eu acho que tem, mas vamos supor que não tem nada disso, tudo tranquilo, tá? Você pode imaginar perfeitamente, calcular quanto tem de trabalho em cada mercadoria. Muito bem, aquela velha pergunta, e daí? E daí? Né? Você vai explicar o que com isso? A crise? Não vai. Você só vai explicar como é que o capitalismo tem fôlego para se expandir, tá certo? Décadas e séculos em cima das décadas, desenvolvendo as forças produtivas, né? Introduzindo inovação e tendo crises também, crises financeiras, crises monetárias, né? Crises de balanço de pagamentos, crises internacionais, as crises que interagem, políticas
que interagem com o sistema econômico, essas coisas. Isso não é explicável pela apropriação de mais-valia na esfera da produção. É só esse o problema. Pois não. Isso que está falando aí está aqui no capítulo 27. O bom do Marx é isso, é que ele antecipa. Finalzinho, tem uma parada. Antecipa seus próprios limites. Que é uma dimensão atual do capitalismo, né? Marx antecipou isso aí. Maurício. Mas antecipou o quê? Aquilo lá que ele falou dele, se autonomizar e vai acontecer? Não, isso aí, então você leu uma tradução. Isso que ele falou aí, Olha, um limite que eu entendi que foi mais para provocar mesmo. não é só para provocar, é verdade, que a verdade às vezes provoca. É que a verdade às vezes é provocativa. Mas tudo bem, é o seguinte, eu peço licença, você passar a palavra para o Maurício, você que pediu antes, encerro as inscrições nesse momento, para poder tentar concluir alguma coisa, senão aquele pedacinho lá eu não vou conseguir dizer nada. Vou tentar dizer em 15 minutos. Maurício, por favor. Eu acho que são coisas que teriam que ser discutidas separadamente para depois tentar juntar isso. Uma das questões é a noção de trabalho social, né? Que é uma noção histórica, mudança, etc. Mas isso é importante. Eu acho que a outra questão... Não, vai lá, vai lá. Uma é a noção trabalho social, né? que é uma noção histórica e etc. Né? Eu acho que Marx está discutindo essa noção no contexto do que ele chama de constituição de forças produtivas capitalistas, é aquilo lá. Né? E a outra questão é que também a própria constituição do capital como uma abstração, né? Para completar o livro 1, digamos, ou para discutir a formulação do capital em geral, Marx está se referindo à constituição das forças produtivas capitalistas e, nessa medida, ele tem visto uma determinada noção de trabalho social. Eu acho que essa é a questão. Né? Uma questão diferente e relacionada com essa é que ele fala sobre a trajetória do capital a partir do circuito do capital, né? Do circuito da mercadoria e circuito do dinheiro, enfim, do circuito do capital. Portanto, ele está discutindo a valorização do capital a partir de sua forma de circulação. São várias questões, né? Eu não tenho a pretensão de elucidar, mas eu tenho a impressão que são questões que nós poderíamos separar para melhor entender. O Mário juntou, tá legal, né? Mas são discussões um pouco diferenciadas convergindo para isso, né? Bom, não tinha muito como evitar passar por, quer dizer, no que você passa por cima de alguma coisa que é provocativa, a tendência é puxar para você entrar na coisa, né? Então, agora, alguma coisa que foi levantada aqui quanto aos obstáculos, aos limites do capital, que estariam na insuficiência da capacidade de exploração, né, de apropriação de mais-valia, na verdade, quando você analisa em mais profundidade as coisas que o Marx escreve sobre acumulação e a tendência ao capital a se valorizar a partir dos seus próprios da sua própria lógica, do seu próprio movimento, o que você tem de fato é que o capital, na visão do Marx, tende a ultrapassar todos os limites externos e ter como único obstáculo os seus próprios limites internos. O que quer dizer os limites internos do capital? Você poderia interpretar isso de várias maneiras. A capacidade de extrair mais-valia é uma delas, mas é uma coisa momentânea. Poderia, supostamente, levar a crise em certas circunstâncias. Mas, de um modo geral, eu, pelo menos, lidaria dessa forma, diria isso. O Marx não tem uma teoria da crise. Ele vai até o fim do Capital sem definir precisamente os elementos que seriam necessários e suficientes para a explicação das crises. Ele tem apenas alguns elementos explicativos e descritivos da crise, apenas isso, de uma forma não sistemática e não organizada. Mas tem sim uma visão, eu ficaria nisso apenas, eu acho que outros autores poderiam aprofundar melhor do que o Marx, de que o capital, nesse seu desenvolvimento, né, ele tende a ultrapassar todos os limites de uma forma cega, como foi colocado de manhã. O capital é uma força autonomizada cega. Tá? Então, ele se torna um sujeito cego de si mesmo. Então, onde ele esbarra é em obstáculos que ele próprio
cria no seu movimento. O que seria isso? Crise de superprodução, por exemplo, crises financeiras, quer dizer, espaços de valorização que funcionaram num certo momento e deixam de funcionar no momento seguinte. Tá? Isso não dá para explicar no nível abstrato em que o Marx formula o problema da crise. Não dá para resolver nesse nível. Você tem que ter determinações adicionais. Podem ser mais determinações teóricas, explicações de por que a economia capitalista flutua, por que ela tem ciclos, em que condições que podem surgir crises, etc. Explicações mais concretas no sentido histórico também, de tratar as crises como crises historicamente datadas. Eu introduzi elementos históricos, né, que a teoria não dá conta realmente de explicar por si só. Mas eu acho, de qualquer forma, independente de que tenha que ter sempre elementos históricos para explicar as crises, que é possível introduzir mediações teóricas, é possível e é necessário. Né? Essas mediações teóricas surgem, a meu ver, mais desenvolvidas com autores do século XX, posteriores ao debate marxista do início do século. Eu diria que surge mais com Kalecki, com Keynes, com Schumpeter. Não é o Marx, na minha opinião, não são os autores marxistas que vão aprofundar a discussão de maneira satisfatória sobre a problemática da crise econômica no capitalismo. O que basta notar, então, resumindo e concluindo, no que diz respeito à questão do movimento do capital, né, é que, sem entrar no âmbito dos vários capitais, permanecendo apenas no âmbito do capital em geral, né, o capital, no seu processo de acumulação, acaba produzindo crises por um movimento interno. Não são forças externas a ele que levam à crise. Não são obstáculos externos, etc. É o próprio processo de acumulação que é cego, sem limites, sem mecanismos de autorregulação. É o fato do capital ser intrinsecamente desregulado e intrinsecamente dinâmico. As duas coisas. É um movimento intenso e não regulado. Você pode encontrar uma variedade enorme de causas, é uma coisa extremamente polêmica e não dá para discutir aqui. O ponto é apenas esse, é uma causa interna. Bom, isso não quer dizer, retomando um ponto da conceito da aula anterior, que o capital não tenha obstáculos externos. Não é isso que o Marx diz, e eu acho que seria um erro, inclusive, enfatizar demais esse aspecto. O que sim, o Marx está dizendo é que o que dá para extrair como lei de movimento, o que dá para extrair como a lei geral do capital, formulável teoricamente a partir da categoria do capital como valor que se autovaloriza, é que ele tende a encontrar os seus próprios limites internamente. É só isso que está dizendo. Não quer dizer que não tenha, que o capital não seja, enquanto uma relação social que envolve dimensões histórico-concretas, etc., não se depare o tempo todo com problemas de regulação, etc., que estão ligados, inclusive, ao fato mesmo de ser um processo social devastador, extremamente intenso e descontrolado. É claro que ele tem problemas externos também. E, finalmente, concluindo a questão da concorrência, né, eu me apoio aí no capítulo 2 do meu livro. A intenção é apenas de destacar certos elementos que estão presentes no Marx, alguns também nos clássicos anteriores ao Marx, tá? Com o objetivo de destacar exatamente o potencial de se extrair do Marx, tá, uma visão de concorrência que seja relevante para aprofundar, dar sequência a essas categorias teóricas da economia política na direção de uma digamos, uma teoria que leve em conta os capitais individuais, a lógica de cálculo desses capitais individuais e como isso, enfim, produz determinações adicionais na economia que não estavam previstas e não são captáveis pelo capital em geral. Esse é o ponto. É isso que eu quero fazer. Tá? Concorrência entra para isso. É um espaço teórico que não era tratado como tal, nem pelos clássicos, nem pelo Marx. É como dizia o Maurício de manhã, concorrência é um espaço meio que coloquial, meio de linguagem comum e senso comum. Concorrência é um espaço da interação no dia a dia, da oferta e da demanda. Pois bem, o que dá para perceber, a partir do próprio Marx, é que, embora a concorrência também seja isso, ao nível da aparência, né, ela é também um conceito importante, eu diria até essencial, para entender como o capital, nesse seu movimento, como não é um capital isolado, são sempre vários capitais em movimento, tá, como ele
é um mecanismo motor fundamental da dinâmica capitalista. E sem você adentrar esse território e encontrar as leis e as determinações teóricas desse espaço da concorrência, você não consegue avançar além das leis gerais de movimento que o Marx formulou. A lei de desenvolvimento das forças produtivas, da concentração e centralização e outras semelhantes. Então, é claro que a concorrência é a aparência também. Né? É verdade que ela é um pressuposto geral da economia mercantil, no sentido de que é preciso que tenha vários agentes, não pode ter um só, sob pena de que as leis da lei do valor e as leis digamos, que são impostas através do mercado perdem sentido. Né? Então é necessário que haja mobilidade e que haja vários agentes. Não precisa ser um número imenso de agentes, não precisa ser cada agente individual irrelevante ao estilo neoclássico. Né? Quer dizer, o peso relativo dele no todo ser desprezível, não é necessário, mas é importante que haja numerosos agentes. Tudo isso é bastante óbvio. O que não é tão óbvio, aí começa a entrar no território mais controvertido, é que a concorrência seja mera instância executora de leis imanentes do capital, como supõem alguns autores, marxistas ou não. Tá? Nesse plano aí, controvertido, eu acredito que é possível, mesmo admitindo que a concorrência é executora de leis imanentes, é possível incorporar determinações que estão fora da lógica do capital em geral. Isto é, em outras palavras, o fato de que o Marx repete N vezes que a concorrência meramente executa leis do capital, leis gerais, né, é preciso observar que isso diz respeito ao âmbito do capital em geral, no qual o Marx se move. Isso não significa necessariamente que a concorrência não seja passível de alguma teoria, de alguma consideração específica como um espaço próprio da teoria. E, portanto, de que a concorrência, em sendo analisada como espaço próprio, não tenha nada a acrescentar. Ao contrário, eu acho que como já disse para vocês, inclusive de manhã, os que estavam aqui de manhã, que os grandes pensadores econômicos do século XX, entre os quais, destacadamente, o Schumpeter e o Keynes, exatamente por trabalharem no âmbito das decisões capitalistas, é que conseguem acrescentar elementos teóricos importantes que não estavam presentes no Marx. Então, se trata aí de encontrar certos espaços de complementaridade e de aprofundamento, de continuidade em relação ao Marx, que permite incorporar contribuições relevantes de grandes pensadores desse século. Então, é executora de leis imanentes? Mas não é só. Ela é isso no âmbito do capital em geral. Se você passa para o âmbito dos vários capitais, coisa que o Marx nunca fez, estritamente, você aí tem um espaço teórico próprio que tem que pensar o cálculo capitalista, tem que pensar a concorrência, a inovação e, enfim, processos que introduzem uma série de determinações novas, diferentes, que vão do financeiro à demanda efetiva, passando pelos ciclos econômicos, passando pelo processo de inovação, né, a mudança técnica, enfim, efeitos micro, efeitos macro extremamente relevantes que não são inteligíveis no âmbito do capital em geral. Tá? A teoria econômica tem muito a fazer e acrescentar, colocando a concorrência, a lógica de ação e de decisão dos capitais individuais no âmago do seu corpo teórico, sem exclusão do que o Marx fez. A mobilidade do capital é um conceito de concorrência presente no Marx. Eu diria que ele é ricardiano, como já foi dito antes, ele é, de certo modo, smithiano também. Mobilidade é um conceito clássico de concorrência. O Marx é adepto também desse conceito, entre outros. A meu ver, para o Marx, a taxa de lucro uniforme é apenas, essencialmente, não é só isso, de fato, na verdade, mas é essencialmente uma categoria, digamos, geral, abstrata, do tipo norma, né, a norma ideal da concorrência. Então, é como se a igualdade dos capitais, do ponto de vista, digamos, mais fundamental da visão do capitalismo dele, se expressasse em taxas de lucro uniformes. A igualdade do capital é a forma capitalista, né, da igualdade dos agentes individuais, quer dizer, da equivalência entre os parceiros no intercâmbio. Então é necessário, na ausência de regulações, de monopólios, etc., que os capitais tenham, em potencial, em princípio, a capacidade de oferir taxas de lucro iguais. É apenas isso, é uma norma de equivalência abstrata, tá? Como já foi dito de manhã também na discussão. Então não é absolutamente uma exigência, uma imposição da lógica interna do capital, não é. É uma imposição meramente abstrata, tá? De um princípio geral de funcionamento do capitalismo.
Nada mais do que isso. Não é uma tendência histórica sequer. Não é uma tendência no tempo. Não é uma tendência histórica nem teórica. Não é uma tendência nem no tempo histórico nem no tempo teórico. Mobilidade é como se fosse o direito dos capitais a oferir uma taxa de lucro. Um direito, é igualdade jurídica. Assim como você tem uma igualdade na esfera da circulação entre o trabalho, entre a força de trabalho e o capital. Então tem igualdade entre os capitais, assim como tem igualdade jurídica entre os contratos. É apenas isso, é uma construção puramente abstrata e conceitual do Marx. Ora, no entanto, apesar disso, ele trabalha no livro 3 de forma ambígua, no livro 3º, ao construir o conceito de taxa média de lucro, com a ideia de que existiria uma tendência à uniformização, à perequação das taxas de lucro no sistema, que eu acho altamente problemático. Aí sim, porque deixa de ser só uma norma de equivalência abstrata e passa a ser uma tendência no tempo. É verdade que tem contratendências, mas contratendência sempre tem qualquer tendência. O Marx sempre opunha as contratendências ou forças compensatórias, né, às tendências que ele formulava. Mas isso nunca foi impedimento de que a tendência prevaleça sobre a contratendência, sob pena de que estamos brincando com as palavras. Certo? E o Marx não estava brincando com as palavras. De modo que trata-se, no caso, de uma inconsistência. Trata-se de uma inconsistência. O Marx aí resvalou numa direção ricardiana de maneira indevida e impensada. Ele está postulando como tendência algo que não é nada. Certo? O que é a tendência à perequação da taxa de lucro, na verdade? Dadas as técnicas, não sei porque elas são dadas, mas dadas todas as técnicas, dadas as condições de produção, etc., etc., né? Então, os capitais vão buscar, vão se mover na direção dos setores, das atividades que têm taxa de lucro maior e vão se afastar daquelas que têm taxa de lucro menor. É só isso, mas isso é uma visão estática, ricardiana, típica. Né? Isso só conduz à uniformidade das taxas de lucro, tendencialmente, se, primeiro, você fizer a hipótese heróica de que os setores todos têm características técnicas iguais, semelhantes, de mobilidade, etc., para que todo mundo tenda mais ou menos ao mesmo tempo. E segundo, e mais heróico e mais terrível ainda, e aí sim, incompatível com a visão do próprio Marx, né, é você, na hipótese abstrata de que as técnicas permaneçam, as condições de produção não se modifiquem e que, portanto, a concorrência não cumpra a sua função mais importante no regime capitalista, né, que é a de revolucionar constantemente as forças produtivas. A partir da lógica do capital, não é outra, é essa mesmo. Enquanto executora de leis e maneiras do capital, entre as quais a lei de desenvolvimento das forças produtivas, em que cada capital, na busca do lucro individual, na busca do superlucro, né, de vantagem, como diz o Marx, do valor individual abaixo do valor social, etc. Mas seja como for, na busca de lucros diferenciais, né, acaba transformando a base produtiva existente, as técnicas, os coeficientes técnicos, e assim por diante. Com o que quebra essa hipótese arbitrária, né, de que você possa ter ceteris paribus, a técnica, e deixar, então, cada setor tender para a taxa de lucro uniforme. Não pode. A mobilidade, em outras palavras, a mobilidade do capital é simultaneamente uma mobilidade dos capitais na direção dos lucros diferenciais que já existem, mas é também uma mobilidade, num sentido mais radical, na direção das taxas de lucro diferenciais que ainda não existem. Isto é, de inovações, de mudanças técnicas e coisas assim. Então, o resultado da operação do processo de concorrência, numa visão coerente com a do próprio Marx, vale dizer, dinâmica, em que há uma revolução constante das forças produtivas, só pode ser a de que a concorrência provoca, ao mesmo tempo, diferenciação da taxa de lucro e nivelamento. Logo, não provoca nada. Certo? Depende do timing, do ritmo de introdução e difusão de progresso técnico, de inovações em cada setor da economia. A postulação de uma tendência geral à uniformização da taxa de lucro é absolutamente equivocada. É simplesmente errada. É errada no contexto do Marx. No contexto do Marx, onde você tem o desenvolvimento incessante das forças produtivas como um processo inerente ao desenvolvimento do capital, né? A acumulação de capital. Esse é o ponto-chave. Então, nesse sentido, essa visão estreita, ricardiana, estática de mobilidade, que é apenas a dimensão passiva da concorrência, de ajustamento em direção, né, às condições produtivas já existentes, tem que contrapor a outra, essa última aqui, que é aquela da qual o Schumpeter foi arrancar e desenvolver, que é a ideia de que os capitais, na concorrência, estão em busca de vantagens que ainda não existem, de vantagens competitivas que ainda não existem. Então, o capitalismo, como sistema dinâmico que produz, através da concorrência, na busca do lucro extraordinário, transformações na base produtiva, transformações na estrutura produtiva, transformações nos produtos, no mix de produtos existentes, nas formas de organização da produção, e, em consequência e paralelamente, nas instituições, na sociedade, nas relações de produção.
e assim por diante. Essa força motora do capital se traduz, através da concorrência, tá, na transformação estrutural e qualitativa de todo o sistema econômico produtivo. Tá, essa visão relevante, essa visão é do Marx também. De todas essas, compatível com N-1, a mais importante é essa aqui. A única que não me parece compatível, é a visão da mobilidade, que é estática ricardiana. Era uma visão parcial do problema. Concorrência é simultaneamente ativa e passiva, no sentido de que é disruptiva e ajustamento. É as duas coisas. É uma questão de fase, o momento que você está do ciclo do produto, do ciclo da indústria, do ciclo da inovação. No primeiro momento, né, você tem uma inovação que modifica mais radicalmente as condições de produção e de organização do mercado vigente, e depois essas modificações, as inovações vão se difundindo, né, o lucro extraordinário dela decorrente vai sendo diluído, absorvido. Essa visão schumpeteriana, mas está no Marx também. Está no Marx. E você vai tendendo, então, aí por ajustamento, acomodação, etc., a uma nova situação. Não é um equilíbrio, nem a situação anterior, é uma nova situação, uma nova estrutura, tá claro? Isso é uma visão extremamente geral, mas ela é incompatível, mesmo sendo extremamente geral, incompatível com a visão estreita e estática da concorrência apenas como mobilidade. Tá? É isso que eu queria colocar. O que tira daí é muita coisa, né? Tira uma quantidade imensa de coisas, apesar de eu ter direcionado. Tá? Algumas das coisas que a gente tira são provocativas, são desafiadoras. Algumas são estimulantes. Né? Outras a gente não percebeu ainda, tem que pensar para tirar. Seja como for, o Marx é, obviamente, não precisa dizer, o autor mais importante da economia política. As coisas que você não tira dele, tem que tomar muito cuidado para compatibilizar com ele. Essa é a minha opinião. O que você não tira dele, tem que tentar tornar compatível com ele. Porque não é possível, né, você achar uma coisa que seja tão importante que tenha que cometer algum tipo de cirurgia radical aqui e extrair alguma dessas coisas aqui. Essas coisas aqui são válidas para o capitalismo. Elas não são tudo a respeito do capitalismo do ponto de vista teórico, mas elas são fundamentais. É isso aí.